Bom dia a todos, nossos estudantes, colaboradores da Copersucar. Vamos dar início agora à nossa aula online do curso de empreendedorismo do programa Conecta. No dia de hoje, nós temos um convidado especial, é o presidente da Copersucar, João Teixeira. João também é presidente do conselho da OPLA, que é uma joint venture da BP com a Copersucar. Ele é ainda membro do conselho de administração da Eco Energy, da Alvian, Espanha e Rotterdam, e da Logo. São todas empresas que a Copersucar tem participação. Além, né, de outros conselhos externos. João também foi presidente do Banco Votorantim, vice-presidente do Grupo Santander no Brasil e do Banco Amo Real, conselheiro da Febraban, entre outras posições. É um prazer receber o João hoje aqui no programa Conecta, em seu 5º ano, né, de existência com o nosso parceiro Instituto Crescer. Obrigada, João, por aceitar o nosso convite. Obrigada também, Luciana Alain, Marcelo Ferraz, do Instituto Crescer, que estão aqui nos acompanhando. Eu vou passar primeiro a palavra para a Luciana, para ela falar um pouquinho com a gente sobre o tema de educação, e logo em seguida a gente já passa para o João. Obrigada, vamos começar. Olá, bom dia a todos e a todas que estão aí nos assistindo, alunos do Projeto Conecta, colaboradores da Copersucar. João, seja bem-vindo aí à nossa casa virtual. Agora nós estamos com um espaço virtual com os nossos alunos. Assim como todas as áreas, nós tivemos o desafio de conseguir dar sequência ao nosso curso em um outro formato, diferente do que nós tínhamos planejado inicialmente. E, para nossa surpresa, tem sido uma experiência muito bacana. Eu nunca imaginei, eu sou estudiosa e tenho investido toda a minha vida olhando para a questão das tecnologias no processo educacional, mas sempre buscando fazer com que os professores utilizassem esses recursos no dia a dia da sala de aula. Mas eu nunca imaginei que um dia a gente não teria mais a sala de aula. É uma experiência nova para todo mundo. Quem vem acompanhando a mídia tem visto que os professores têm se desdobrado para conseguir dar sequência às atividades online. São vitoriosos, assim como os profissionais da saúde, acho que estão sendo valorizados mais do que nunca. A gente não valorizava muito essa profissão, e agora quem tem filhos em casa e está com esse desafio de dar sequência a uma atividade que vinha sendo feita na escola, vê o quanto ela é uma atividade realmente importante e que não é fácil. Mas estamos todos superando e aprendendo a lidar com a tecnologia e aproveitar o melhor que ela tem. E no programa Conecta não é diferente. Nós rapidamente transformamos as ações presenciais para um formato à distância. Nossos alunos e professores se engajaram muito, assim, é uma força de vontade, um interesse tão grande de estar no programa, que a gente não perdeu nenhum aluno. Nós temos todos os alunos participando de alguma forma, alguns com uma conexão melhor, outros com mais dificuldade de conexão, mas pensando em estratégias de como é que a gente pode atender essa diversidade de acesso para todos esses alunos, fazendo com que a gente não perca nenhum deles e que todos tenham essa oportunidade de se desenvolver. Então, assim, estamos muito felizes com o resultado que a gente tem tido até aqui. Mostra o engajamento e o interesse dos alunos por essa iniciativa, todos querem empreender. E ter a sua presença aqui, relatando o trabalho que vocês vêm fazendo, falando de sustentabilidade nos negócios, que é algo extremamente importante para quem quer ser um empreendedor. É super bem-vindo esse teu conhecimento, essa tua experiência de vida, para ajudá-los a refletir sobre o processo que eles estão desenhando, que estão construindo nesse momento. Então, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, essa horinha de estar conosco, que eu acredito que vai trazer 1000 ideias aí para esses jovens que estão no início de carreira e buscando as melhores oportunidades para geração de renda
e para fazer o seu negócio vingar. Muito obrigada, Mônica também, que está sempre aí conosco, por esse momento que a gente está tendo a oportunidade de estar juntos. Bom, muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Mônica, pelo excepcional trabalho que vocês vêm fazendo aqui no Conecta. Eu quero também agradecer muito a presença de todos os nossos estudantes, colaboradores, empreendedores, e dizer para vocês que o empreendedorismo é que vai tirar o Brasil dessa enorme crise que a gente enfrenta hoje. A Mônica já, de alguma maneira, descreveu um pouco das minhas responsabilidades. Eu só quero falar para vocês a respeito da minha trajetória e experiência profissional, que eu investi muito em educação e acredito que educação está na base de qualquer tipo de desempenho profissional que você possa vir a ter, seja no empreendedorismo, seja do ponto de vista de trabalhar numa empresa. Quer dizer, sem educação, eu acho que você não chega em lugar algum. Então, invistam na educação, invistam um tempo de qualidade para que vocês, de fato, possam absorver todos os conhecimentos que vocês podem absorver, e a partir daí vocês vão poder aplicar essa experiência no seu dia a dia. No meu caso, eu fiz economia na PUC do Rio, eu fiz mestrado em economia na PUC do Rio, e depois fiz um MBA, que é um mestrado em administração, na London Business School. Tudo isso antes de começar a trabalhar. E eu me lembro que as pessoas, meus amigos, meus colegas, brincavam comigo e falavam: pô, vem cá, quando é que você vai começar a trabalhar, João? Você só vai ficar estudando a vida inteira? Mas esse investimento no estudo, para mim, foi super importante. E isso eu queria passar para vocês como uma experiência que eu gostaria muito que todo mundo no Brasil tivesse a oportunidade de estudar com estudo de qualidade, como a gente vê aqui no Conecta, e se preparar para o mundo lá fora do empreendedorismo ou do trabalho dentro das empresas, que é um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais imprevisível. Bom, hoje eu tenho o privilégio, se eu posso chamar assim, de dizer para vocês que eu estou no olho do furacão em vários sentidos, porque na Copersucar nós somos uma empresa global do ponto de vista dos nossos produtos, quer dizer, a gente, através da Alvion, exporta os nossos produtos para quase todos os lugares do mundo. Nós somos a maior exportadora de açúcar do mundo e isso nos enche muito de orgulho. Nós também temos operações de etanol como líder no mercado brasileiro em comercialização de etanol e também um dos líderes no mercado dos Estados Unidos na comercialização do etanol. Essas posições todas nos dão uma capacidade de lidar de uma maneira como protagonista nessa crise, mas obviamente a crise teve impactos dramáticos no nosso negócio e eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Eu também tenho a oportunidade de participar em alguns outros conselhos que a Mônica fez referência. O primeiro deles eu sou vice-presidente do conselho da BR Malls, que é a maior empresa de shoppings do Brasil. Então, eu estou vendo por dentro o que está acontecendo com o varejo brasileiro, e eu posso dizer para vocês que é dramático. Os shoppings da BR Malls estão fechados já há cerca de 60 dias, e vocês podem imaginar as implicações desse fechamento para todas as grandes empresas, como a própria BR Malls, ou para os pequenos varejistas e para a cadeia de fornecedores. Então, ali a gente tem uma situação bastante complexa, que começa agora a voltar a uma nova, vamos chamar assim, nova normalidade, que ninguém sabe exatamente como vai se dar, mas, de qualquer maneira, a gente tem uma percepção de que é um processo longo e é um processo bastante doloroso. Eu também faço parte do Comitê de Investimentos do Uno Social Business. Eu não sei se vocês conhecem o Uno Social Business, mas lá é um fundo de investimentos criado pelo Mohamed Yunus, que é aquele prêmio Nobel da Paz de Bangladesh, que criou o microcrédito. E no Uno Social Business, o que nós fazemos é procurar apoiar empresas com impacto social. Então, a gente apoia pequenos empreendedores que têm
um claro objetivo de impacto social, seja na educação, seja na saúde, seja no meio ambiente, e seja na moradia, seja no saneamento. Quer dizer, qualquer aspecto do impacto social é relevante, e esse fundo da Yunus é capaz de dar financiamento com uma visão de mais longo prazo do que você tem hoje no mercado, e a taxas também mais adequadas que você tem disponibilidade no mercado. Então, tudo isso para dizer para vocês, assim, que eu tenho uma crença muito grande pessoal de que nós vamos muito rapidamente acabar com essa diferença que existe entre o investimento tradicional, que só pensa no retorno sobre o capital, no lucro, e o investimento de impacto, que teoricamente só pensa naquele benefício socioambiental. E eu acho que a única forma da gente de verdade transformar a sociedade vai ser unindo esses dois em um investimento novo. E esse novo investimento ele vai levar necessariamente em conta a capacidade de retorno daquele investimento, porque se não tiver retorno, ele simplesmente não é sustentável, e também os impactos positivos do ponto de vista socioambiental. E é essa crença que a gente procura disseminar aqui na Copersucar, com a visão social da Copersucar, com a importância que a gente dá ao apoio aos empreendedores, ao apoio a iniciativas de sustentabilidade que sejam sustentáveis na sua essência, ou seja, que sejam permanentes e também tenham um impacto social positivo. Para nós, essa visão de sustentabilidade está inserida na essência da Copersucar, porque nós produzimos energia limpa, seja energia elétrica, seja o etanol, e alimento natural, que são essenciais para a vida humana. Nesse contexto, eu queria pedir para vocês colocarem o vídeo que a gente preparou aqui sobre o propósito da Copersucar, por favor. Ter um propósito é o que faz cada um de nós seguir. Propósito é sentido, é dar significado para o que a gente faz. E a Copersucar também tem seu propósito. A gente trabalha todo dia para isso. Conectar o campo ao mundo, provendo energia renovável e alimento natural para o bem-estar da sociedade. Nós somos uma empresa global e provemos energia para nutrir e mover a vida. Nossa cadeia produtiva começa nas usinas, responsáveis pelo plantio da cana-de-açúcar e fabricação de açúcar e biocombustível. A partir dali, levamos o açúcar e o etanol para clientes no Brasil e no mundo, buscando uma logística com menor impacto ambiental. Nós contribuímos para um mundo mais sustentável. No processo produtivo, o bagaço da cana também vira energia para movimentar as usinas. O etanol é uma resposta pronta, competitiva, disponível e efetiva contra o aquecimento global, pois reduz a emissão de gases de efeito estufa. Já o açúcar faz parte da nossa cultura. Ele está presente em nossos momentos de prazer e celebração. Alimento natural que vem direto da cana-de-açúcar. Quando consumido de forma equilibrada, é fonte de energia para todos nós. O bem-estar das pessoas e da sociedade é o que nos mobiliza. Nossos produtos colaboram para o crescimento econômico do país e geram empregos diretos e indiretos. Desenvolvemos ações socioeducativas nas comunidades onde atuamos, provendo a formação integral, colaborando para a qualidade de vida e geração de renda. Dessa forma, garantimos ações sustentáveis em todo o processo, da produção de baixo impacto ambiental, passando pelo transporte até chegar nas pessoas. Copersucar, energia para nutrir e mover a vida. Muito legal esse vídeo, né? E ele resume, de alguma maneira, vários dos pontos que eu toquei aqui. E eu só queria complementar com a questão, vamos dizer assim, da crise que nós estamos vivendo e o papel da Copersucar como uma empresa cidadã. É claro que a gente acredita que a melhor contribuição que a gente pode dar para a nossa sociedade é continuar produzindo energia limpa, alimento natural, continuar operando, gerando empregos, apoiando empreendedores, com todas as iniciativas que a Copersucar vem adotando, de uma maneira sustentável e permanente ao longo do tempo.
Agora, nós estamos diante de uma crise sem precedentes, e é óbvio que todas as empresas têm que se mobilizar para que elas possam ajudar as comunidades em que elas estão inseridas, para diminuir o impacto negativo dessa crise. E é isso que a Copersucar fez, através, por exemplo, da Única, na doação de mais de 1 milhão de metros cúbicos ou 1 bilhão de litros de etanol, para que fossem distribuídos para os hospitais, através do SUS. Esse etanol 70 era um etanol que nós não tínhamos a permissão de produzir, e passamos a produzir para que ele pudesse higienizar os hospitais, que têm um desafio gigantesco, não só de atender as pessoas doentes, mas também de não propagar o coronavírus. Porque a vantagem desse etanol 70 é que ele mata o vírus na higienização. Então, nós fizemos essa ação junto com outras usinas do setor, que foi muito importante. Nós também contribuímos aqui com cestas básicas para as comunidades da Prefeitura da região da Baixada Santista, através de um contato muito importante com o prefeito de Santos, e vamos continuar adotando todas as melhores práticas de segurança para garantir que a Copersucar trata o seu funcionário com o que há de melhor em termos de segurança e continua podendo operar, uma vez que ela produz e comercializa produtos absolutamente essenciais. Então, o nosso objetivo nesse momento, no curto prazo, é manter a Copersucar operando com o mais alto padrão de qualidade do ponto de vista da prevenção e do tratamento do coronavírus para os nossos funcionários, para os nossos terceiros também, que é um ponto bastante importante. A gente pode explorar isso em mais detalhes na parte de perguntas. Bom, eu queria fazer agora uma breve descrição do que é a Copersucar. O vídeo já mostrou em grandes linhas. Eu queria ir em um nível, vamos chamar assim, de detalhe maior, para dar para vocês uma noção do que é de fato a Copersucar, do tamanho, da dimensão da companhia, e depois fazer um comentário sobre mercado, os mercados que a gente está atuando nesse ambiente de crise. Bom, a Copersucar pode ser entendida como uma empresa que tem 3 grupos de atividades, se eu posso chamar dessa maneira. O primeiro grupo de atividades é o grupo que relaciona a cooperativa, a Copersucar S.A., ao campo. Essa é o nosso maior elo de vínculo com as nossas usinas. Nós somos controlados por 20 grupos econômicos, que têm 34 usinas em funcionamento. E, através desse relacionamento, a Copersucar compra os produtos, açúcar e etanol, produzidos por essas usinas, e comercializa esses produtos. Como é que se dá essa comercialização? Bom, aí ela se dá de 2 outras formas, que são essas 2 outras atividades da Copersucar. Ela se dá, no caso do açúcar, vamos chamar assim, no mercado interno e no mercado externo, nós temos uma operação muito importante e eficiente de logística, que faz com que o nosso produto açúcar saia das usinas e chegue direto nas grandes indústrias consumidoras do produto de açúcar no mercado interno, ou que ele vá para o Porto de Santos, através dos terminais também de Ribeirão Preto e de São José, para que a gente possa embarcá-los no terminal de embarque de Santos, o nosso TAC, embarcá-los nos navios de grande porte e serem, portanto, exportados para os mais variados locais do mundo, sendo que os nossos principais mercados são os mercados que mais demandam açúcar, que são o Oriente Médio, a Ásia e a África. Nós não atuamos em grande escala no mercado americano de açúcar ou no mercado europeu, porque esses mercados são altamente protegidos, portanto, há barreiras à entrada ao nosso açúcar brasileiro. Essa é a dinâmica do nosso negócio de açúcar. A dinâmica do nosso negócio de etanol é um pouco diferente. Ela se dá através, de novo, da coleta do produto, seja nas usinas, seja através dos nossos dutos, e aí eu já aproveito para falar da nossa primeira investida, que é a Logum. A Logum
é um etanol-duto que, como vocês viram aí no nosso vídeo, leva o etanol de uma maneira extremamente poluente e retirando uma quantidade muito grande de caminhões das estradas, de forma eficiente, até o terminal de Paulínia, e nós estamos agora na fase final da conclusão da obra, do que a gente chama de fase 1, que é conectar esse etanol-duto com a principal região de consumo do Brasil, que é a Grande São Paulo. Então, até o começo do ano que vem, nós vamos ter o etanol sendo trazido de uma maneira extremamente eficiente para a Grande São Paulo e também para o Rio de Janeiro, como já é hoje. Agora, a gente também opera no exterior com várias empresas. Uma delas no mundo do etanol é a EcoEnergy. A EcoEnergy, ela é uma das líderes no mercado americano de etanol. Tem um faturamento, para vocês terem uma ideia, da ordem de 5 bilhões de dólares. O faturamento da Copersucar como um todo é de cerca de 30, 35 bilhões, agora que o câmbio subiu mais. Então, a EcoEnergy é uma parte muito importante do nosso negócio. Eu mencionei a Logon na distribuição e comercialização do etanol, e também a Alvian, que é a nossa empresa exportadora de açúcar. Além disso, a gente tem duas outras empresas, sendo que uma delas é a Opla, que eu mencionei aqui, que o etanol-duto chega em Paulínia. A gente tem um terminal em Paulínia de operação e distribuição de etanol, e a gente tem também uma participação importante numa empresa chamada CTC, que é o Centro de Tecnologia Canavieira. E por que ele é importante? Porque esse centro desenvolve novas tecnologias para maior produtividade da cana. E a gente tem grandes expectativas a respeito de avanços tecnológicos importantes que vão ampliar muito a produtividade na plantação e colheita da cana para os próximos para um horizonte de 5 anos. Então, essa é mais ou menos a cara da Copersucar. Nós temos a cooperativa, que compra os produtos das nossas usinas, nós temos as nossas operações diretas aqui, sobretudo no que diz respeito à logística e ao etanol no mercado externo, e a gente tem o terceiro grupo, que são as nossas investidas, compostas pela Alvian, pela EcoEnergy nos Estados Unidos, pela Logon aqui no Brasil, pela Opla e que é o terminal de Paulínia, e pelo CTC. Em todas essas investidas, nós optamos por estimular o crescimento dessas empresas através de grandes parcerias. Então, nós temos parcerias na Alvian, por exemplo, nós temos metade do capital da Alvian, a Cargill tem a outra metade. No caso da EcoEnergy, nós temos 100%, mas buscamos ativamente um parceiro no mercado americano. No caso da Opla, a gente tem uma parceria com a BP, que é a British Petroleum, de meio a meio também. No CTC, a gente tem uma parceria com a maior parte das outras usinas do Brasil. E no caso da Logon, a gente tem uma parceria importante com a Petrobras e com a Raízen. Tá? Uma palavra, agora que vocês já têm um quadro geral do que é a Copersucar, e olha, não se acanhem em fazer perguntas sobre a Copersucar, porque ela é uma empresa única. Tem um conselheiro que chama a Copersucar de uma jabuticaba global, porque não existe nada parecido no mundo com a Copersucar. Eu estou à disposição para explicar essas especificidades da companhia para vocês, mas eu espero que eu possa ter dado uma visão geral de como a gente atua nos diversos mercados. Agora, é importante também destacar o que está acontecendo nesses mercados. O mercado de açúcar e etanol passou por um período de grande crise na época do governo Dilma, quando ela represou o preço da gasolina, com efeitos extremamente nocivos sobre o etanol e sobre o açúcar. As empresas começaram a se recuperar no ano passado, em que foi um ano em que você teve uma melhora nos preços, tanto do açúcar quanto do etanol, numa safra em que o Brasil produziu volumes recordes de etanol e reduziu a produção de açúcar. Como vocês sabem, ou devem saber, uma usina ela pode produzir tanto açúcar quanto etanol, dependendo da tecnologia embarcada nessa usina. A maior parte das nossas usinas tem essa flexibilidade. Então, quando os preços estão melhor de um produto, elas tendem a produzir mais desse produto e vice-versa. O que aconteceu agora, na crise do coronavírus, é que ele pegou a indústria
num momento em que todos estavam se preparando para começar a safra no início de abril. Lembra que a quarentena começou toda aí na segunda metade de março, e com um impacto dramático no consumo de combustível. O consumo de combustível chegou a cair cerca de 40%, no etanol cerca de 35%, o que fez com que nós, rapidamente, orientássemos as nossas usinas a virar toda a sua produção no limite máximo para o etanol. Para o açúcar. Então, reduzindo a produção de etanol. Então, nesse contexto, é provável que o Brasil vá produzir, esse ano, 10 milhões de toneladas de açúcar a mais do que produziu na safra passada. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que, para o preço do açúcar no mercado internacional, a gente brinca aqui que derreteu, caiu muito, caiu da casa de 15 centavos de dólar para abaixo de 10. Agora ele voltou a se recuperar e está um pouco acima de 10 e próximo a 10,5 aí. Mas ainda assim é uma queda muito, muito dramática. No âmbito do etanol, o cenário é ainda mais complexo, na medida em que a redução da demanda foi fortíssima e ainda, além do coronavírus, o setor de combustíveis enfrentou uma guerra, uma queda de braço entre a Rússia e a Arábia Saudita para reduzir a produção de petróleo, o que levou a uma queda dramática no preço do petróleo, que caiu aí abaixo de 10 dólares o barril. Hoje ele está em cerca de 30 dólares o barril, ele já se recuperou de uma forma importante, mas vale a pena lembrar que aí na metade de março, antes da quarentena, nós tínhamos uma expectativa de que o petróleo ficaria em torno de 50 a 60 dólares. Então, ele mesmo hoje com essa recuperação, ele está valendo metade do que se esperava que ele fosse valer. Enfim, tudo isso para dizer que a crise é uma crise dramática, é uma crise de grandes proporções, mas a Copersucar se preparou para ela. Então, muito rapidamente, nós elevamos o nível de caixa da companhia. Então, hoje nós operamos a Copersucar com 3 vezes mais do que o caixa mínimo que a gente operava a Copersucar, e estamos revendo de forma bastante detalhada todo o nosso planejamento estratégico para essa safra, na medida em que ela vai ser uma safra com muito mais produção de açúcar, menos produção de etanol e um volume muito grande de embarques na logística. No final desse mês, a gente deve ter a nova estimativa do nosso orçamento e, com base nesse orçamento, então, a gente vai definir todas as metas de desempenho. Eu entrei nesse detalhe a respeito de orçamento e meta de desempenho, porque eu queria fazer um último comentário para vocês, antes de passar para a parte de perguntas e respostas, que é sempre, para mim, a mais divertida, em que eu queria trazer para vocês algumas dicas para vocês como empreendedores, de como vocês devem encarar o fato de serem empreendedores. Primeira dessas dicas é dizer para vocês que ser empreendedor no Brasil é você gostar de correr riscos. Agora, eu acredito, como eu mencionei antes, que o que vai tirar o Brasil da crise é a nossa capacidade de empreendedorismo. E o brasileiro tem essa capacidade no sangue. O brasileiro é empreendedor, é um empreendedor nato. Agora, para que você seja um empreendedor bem-sucedido, você tem que ter uma organização e uma disciplina muito grande, que começam, como eu mencionei antes, com o melhor da educação que você possa ter, para você se preparar, você organizar e procurar pensar para o seu negócio quais são os principais processos essenciais desse negócio, para você poder ir no detalhe e assegurar, essencialmente, a qualidade daquele produto que você está disposto a levar para o mercado. E, obviamente, que esse produto tem que ter uma receptividade importante diante do seu consumidor, de modo que você possa atendê-lo de uma forma melhor que a concorrência. Só existe uma maneira de você fazer isso,
que é você se planejando, que é você sendo capaz de criar uma cadeia de valor com seus fornecedores que seja construtiva, ou seja, todo mundo ganha ao mesmo tempo, porque eu não acredito em empreendedorismo em que você sufoca o seu fornecedor, porque senão, se você sufocar, ele acaba morrendo e você perde um fornecedor. Então, eu acho que você tem que criar uma cadeia de valor a mais colaborativa possível e procurar atender o seu cliente com a melhor qualidade e com a maior rapidez. Essa obsessão por atender bem o cliente deve estar na raiz de tudo que se faz no âmbito do empreendedorismo. Bom, com essas dicas, eu quero terminar fazendo um convite a vocês para que vocês venham conhecer o nosso terminal em Santos, o TAC, que é o Terminal de Embarque de Açúcar. Eu que não sou do mundo do açúcar, eu estou no mundo do açúcar e do etanol aí há pouco mais de um ano, fiquei muito impressionado com a qualidade do nosso negócio de embarque de açúcar, da nossa logística e embarque de açúcar. E eu convido vocês uma vez que a gente esteja de volta aí ao novo normal, e que tenha condições de segurança, a visitarem o terminal da Copersucar, em Santos, que vocês vão ver que grandiosidade essa empresa é, e por isso que ela é tão bem sucedida há tantos anos. Bom, tendo dito isso, eu convido vocês a fazer aí todas as perguntas que vocês quiserem. Pode ser que eu não tenha resposta a todas elas, mas eu vou me empenhar. Olha só, e tem bastante, hein, João? Muito interessante essa sua trajetória. O pessoal aqui está fazendo os comentários no chat, dizendo que é muito interessante a noção de investimento e lucro e impacto de forma integrada. Parabéns pela visão. Tem uma pergunta aqui também bem relevante, que o pessoal está dizendo aqui, o que acontece com o bagaço da cana na Copersucar? Se há algum tipo de reaproveitamento? Olha, essa é uma excelente pergunta. E há um reaproveitamento essencial. É do bagaço da cana que sai a energia elétrica, que as usinas utilizam para sua própria necessidade e vendem para o sistema, para o que a gente chama de grid. Então, a utilização do bagaço da cana é mais um produto para as usinas. Nós, Copersucar, não comercializamos essa energia. É um novo negócio que no âmbito, vamos chamar assim, do empreendedorismo da Copersucar e das nossas usinas, nós estamos estudando a melhor forma de fazer. E é bastante provável que a gente venha a fazer no futuro. Mas o bagaço da cana é essencial, sim, para compor o portfólio de produtos das nossas usinas. Excelente. Olha só, a gente tem aqui a Gleice Oliveira, ela está dizendo que a Copersucar sempre surpreendendo. Parabéns, uma história maravilhosa por trás de um projeto mais maravilhoso ainda. A Luane dizendo qual foi a forma que a Copersucar usou para dar a volta por cima e como que você consideraria esse novo normal. Tá bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer todos os comentários. Eu ratifico, como sendo uma pessoa nova na Copersucar, com o orgulho de ver a trajetória da companhia, seja a cooperativa nos últimos 60 anos, seja a Copersucar S.A. nos últimos mais de 10 anos agora, como realmente essa empresa é incrível e é capaz de se adaptar. Em relação ao novo normal, a verdade é que ninguém sabe como ele será. Agora, algumas características desse novo normal, eu acho que já estão bastante claras e que são muito importantes para um empreendedor que está considerando montar um novo negócio. Que características são essas? Bom, a primeira delas e mais óbvia, que agora a Luciana comentou aí, que nunca imaginou um processo de educação sem a sala de aula, a gente vê o impacto da tecnologia. Quer dizer, daqui para frente, a tecnologia que já vinha sendo adotada como uma parte importante da vida das pessoas e dos negócios, eu acredito que nós vamos ver uma aceleração muito grande. Então, a tecnologia, ela como um canal, ela como uma ferramenta, ela vai nos ajudar, em grande parte, a mudar a dinâmica, por exemplo, do funcionamento dos escritórios. A gente está vendo claramente que o home office tem funcionado de uma maneira bastante produtiva,
Inclusive aqui na Copersucar, a gente, obviamente, gostaria de poder voltar com segurança ao nosso escritório, mas nós não temos nenhuma pressa para fazê-lo, na medida em que a gente continua trabalhando por home office, talvez até mais do que trabalhava antes, mas com muita produtividade. Então, eu acho que a tecnologia ela vai continuar transformando a vida das pessoas e os negócios. Então, leve em consideração esse aspecto, que tudo que você puder usar de tecnologia deve ser usado para você sobreviver nesse novo normal. Agora, a principal característica que eu acho que você, e todos nós, vamos precisar desenvolver, uns um pouco mais, outros um pouco menos, é a capacidade de se adaptar a novas realidades. A única certeza que eu tenho a respeito do novo normal é que ele não vai ser um novo normal. Nós vamos ter vários novos normais daqui para frente. E cada empresa, cada pessoa vai precisar se adaptar a essas novas realidades que vão surgir. Então, nesse sentido, o empreendedor deve ser capaz de ter agilidade e flexibilidade, para que a gente possa, diante de uma novidade, diante de uma nova crise, diante de uma nova oportunidade, se reinventar com rapidez. É isso que nós estamos tentando fazer aqui na Copersucar para superar os desafios de todas essas crises. Vou dar um outro exemplo para vocês que não é da Copersucar, que eu tenho estado bastante envolvido, lá no âmbito da BR Malls, a empresa de shoppings que eu mencionei para vocês. Com os shoppings fechados, você não tem vendas. Então, a receita das lojas e a receita do shopping é basicamente zero. A gente vinha numa iniciativa, e aí quando eu digo a gente, eu digo todo o setor, de estimular o e-commerce no Brasil, o comércio eletrônico. Mas o comércio eletrônico ele era muito incipiente. Ele era menos de 3%, 5% do comércio total no Brasil. Com o fechamento dos shoppings e com o fechamento das lojas, houve uma explosão de interesse dos empreendedores e, obviamente dos shoppings também, e dos consumidores, por comércio eletrônico. Então, o comércio eletrônico explodiu, aumentou muito. E quando a gente fala de um novo normal, eu não acredito que ele vá voltar para o mesmo patamar que ele tinha antes. Ele vai ficar nesse patamar ou vai crescer cada vez mais. Então, todos nós vamos readequar os nossos padrões de consumo para poder atender a esse novo normal. Então, a melhor recomendação que eu posso dar para vocês é sejam ágeis, sejam flexíveis, porque o mundo não vai ficar estático, ele vai estar mudando cada vez mais e cada vez mais de formas mais surpreendentes. Então, a gente tem que ter essa capacidade de se reinventar o tempo todo. Muito legal. João, aqui a gente já está passando quase 100 pessoas aqui na sala acompanhando essa conferência. Legal. Tem uma pergunta aqui muito relevante, que eu também realmente estou bem curioso também. A pergunta é, como que a Copersucar está ajudando os colaboradores e as comunidades no entorno dos terminais durante a pandemia? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que eu começo a respondê-la dizendo que o que a Copersucar pode fazer de melhor para os seus colaboradores é continuar operando normalmente dentro das contingências que foram criadas, para que a gente leve para o mundo produtos de energia sustentável e alimento natural, com segurança, na operação dos nossos terminais, com segurança absoluta, e mantendo empregos, ajudando as comunidades. Eu já vou entrar mais especificamente em como a gente está fazendo. Mas então, a nossa visão a respeito dessa ajuda da Copersucar é que a principal ajuda é ela continuar se mantendo operando, ativa, para que ela possa preservar todos os empregos e que, preservando os empregos, as pessoas têm renda para poder continuar levando uma vida a mais, entre aspas, normal possível dentro dessa nova realidade que a gente enfrenta. Então, essa é a forma que a gente entende que pode colaborar de uma maneira permanente com todas as comunidades e os nossos funcionários e suas famílias. Do ponto de vista da segurança, eu quero mencionar para você que a gente já vem adotando diversos protocolos de segurança nos nossos terminais.
na nossa operação de home office, e agora a gente contratou uma equipe do Einstein que desenvolveu a capacidade de, no que há de melhor em termos da tecnologia médica, biomédica, adotar iniciativas de prevenção para os nossos funcionários e de cuidados para aqueles funcionários que eventualmente tiverem algum tipo de contaminação, porque ninguém está livre disso. Então, nós estamos levando e oferecendo aos nossos funcionários e terceiros também o que há de melhor em termos de cuidados, de prevenção e de atendimento. Agora, isso não basta, porque é claro que, como eu mencionei, numa crise dessas proporção, a gente tem também que fazer atitudes de, vamos chamar assim, voluntariado da companhia para ajudar na superação da crise. E aí a gente adotou diversas iniciativas, que depois a gente pode passar para vocês em mais detalhes, mas as mais de maior impacto que eu vejo, eu comentei na doação do álcool 70, em grandes volumes, para que a gente pudesse assegurar que todos os hospitais estivessem com o nível de higienização necessário para que não houvesse propagação do coronavírus. Nós participamos de uma iniciativa aqui do prefeito de Santos, na Baixada, de doação de cestas básicas para as comunidades mais carentes. Nós oferecemos para os nossos funcionários e para suas famílias também kits de higienização para evitar a contaminação nas comunidades em que eles estão vivendo, que eles estão inseridos. Enfim, um conjunto de ações em que mostra que a empresa é uma empresa cidadã e que se preocupa essencialmente com as pessoas. A Copersucar não existe sem as pessoas, sem os seus funcionários e sem os seus colaboradores. Um último comentário, a gente também tem uma atenção muito especial com os terceiros, que é coisa rara nesse mercado, e nós incluímos todos os terceiros também nessa cobertura aí que o Einstein vai dar para os nossos funcionários na prevenção e no tratamento em relação a essa questão do coronavírus. Olha, ótimo. Aqui a gente tem várias perguntas, está sendo bem interessante. A Sandra está aqui perguntando, João, qual é o impacto da tecnologia da informação e a comunicação no negócio da Copersucar? Olha, é enorme. Né? O primeiro dele é isso que a gente está vivendo aqui. Eu poderia estar fazendo uma apresentação presencial para vocês aí. Eu teria provavelmente, se fosse em Santos ou em Ribeirão ou em São José, eu teria investido um dia da minha vida profissional fazendo essa apresentação, que eu faria com o maior prazer, mas usando a tecnologia, a gente consegue limitar isso a uma hora e pouco, o que é extraordinário, porque você ganha produtividade. Então, eu tenho o resto do dia inteiro e o dia antes para continuar trabalhando nas questões relacionadas à Copersucar. Um outro aspecto importante, a gente gastava, em geral, 1 hora para ir, 1 hora para voltar de casa para o escritório. As pessoas ganharam, com essa história do home office agora, 2 horas de vida útil por dia, que é uma coisa muito importante, seja do ponto de vista do trabalho para a companhia, seja do ponto de vista da dedicação para as suas famílias, seja do ponto de vista da dedicação para a saúde. Então, a tecnologia já teve esse impacto muito importante sobre a Copersucar. Além disso, a gente, como tem empresas nos Estados Unidos, em Genebra, tem que fazer reuniões na Europa, sobretudo em Bilbao, a gente tem uma quantidade de viagens internacionais, assim, praticamente 1 por mês, e que certamente vai diminuir muito após essa experiência bem-sucedida que nós estamos vivendo. Além disso, a tecnologia já vinha tendo e vai ter cada vez mais impacto na nossa produtividade. A essência do resultado que as nossas usinas geram vem de uma combinação de 2 coisas, da produtividade agrícola e da capacidade da Copersucar de comercializar bem os produtos. A produtividade agrícola, ela está diretamente ligada à tecnologia. Eu mencionei para vocês aqui o CTC,
e vou falar um pouquinho mais dele, para vocês terem uma ideia de como a tecnologia pode e vai mudar a produtividade agrícola da cana-de-açúcar. A CTC já é hoje disparado o maior, quem faz a maior produção de cana geneticamente modificada, em que ela é geneticamente modificada para que ela fique mais resistente a pragas, de modo que pragas da lavoura não afetem a cana plantada. Isso já é uma tecnologia conhecida e ela já funciona assim perfeitamente, com uma grande vantagem. A cana geneticamente modificada não gera um açúcar geneticamente modificado. O açúcar é exatamente o mesmo. Então, não existe nenhum risco ou questionamento a respeito do impacto na saúde das pessoas. Agora, o CTC continua embarcando tecnologia na cana para que ela se torne cada vez mais resistente e, portanto, mais produtiva. Agora, o próximo passo, que é o passo mais importante que vai ser dado, é a transformação do plantio da cana, que hoje se dá através das pequenas mudas de cana, para semente, transformando a forma de plantio e aumentando em cerca de 30%, no mínimo, a produtividade do plantio, a produtividade agrícola da cana. Essa tecnologia é uma tecnologia que ainda não está concluída, terminada, ela está sendo trabalhada, existem muitos, vamos dizer assim, avanços conquistados, e a gente espera que nos próximos 3, 5 anos ela já seja comercialmente viável, o que vai transformar completamente o plantio de cana e, portanto, vai aumentar muito a produtividade agrícola e, portanto, os resultados das nossas usinas e da Copersucar. Então, são alguns exemplos de como a tecnologia é fundamental para o nosso negócio. Ótimo. Tem vários elogios aqui. A Tainá está dizendo se reinventar sempre. Parabéns, Copersucar. Que trabalho diferenciado, Copersucar. E aí tem uma pergunta aqui bem pertinente para o momento, que eu vejo que ela se repete. O Everton Gabana está dizendo que, baseado no potencial energético incrível de energia limpa que o Brasil tem, nós somos um case de sucesso. Você entende que faremos um grande contraponto, opção segura e viável, ao uso do veículo elétrico, sendo o etanol uma energia limpa e sustentável em toda a sua cadeia produtiva? Acho que teremos um médio e longo prazo muito mais sucesso na produção e comercialização no Brasil e no mundo. Olha, eu concordo com esse diagnóstico. Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade muito grande, muito importante, de transformar o etanol, de fato, na base de todo o consumo de combustível no Brasil. Agora, esse desafio é um desafio muito grande e que não pode ser subestimado. Em que sentido eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo no sentido de que, hoje, infelizmente, apesar de, por exemplo, no ano passado, de todos os combustíveis líquidos, gasolina e etanol, que foram vendidos no Brasil, metade foi etanol, o consumidor ainda tende a abastecer o seu veículo com o etanol apenas quando o preço faz sentido. O consumidor ainda não dá o valor que deveria ou deverá dar ao longo das próximas gerações para o impacto ambiental do etanol. E isso é algo que é fundamental que nós, Copersucar e toda a indústria, trabalhemos para conscientizar as pessoas de que quando ela abastece o seu carro com etanol, ela está contribuindo para o futuro do planeta. E quando ela abastece o seu carro com gasolina, ela está, de alguma forma, contribuindo para aumentar toda a emissão de CO2 e, obviamente, os problemas com a poluição que a gente já tão bem conhece. Então, esse desafio é um desafio muito grande para a nossa indústria, que eu acho que é um desafio até maior do que o carro elétrico, porque eu tenho muita dificuldade de ver a tecnologia do carro elétrico ser tão mais eficiente assim que a tecnologia que já existe e está testada e aprovada do etanol, na medida em que o carro elétrico, você não tem infraestrutura para isso. Então, você teria que construir toda uma infraestrutura de abastecimento que hoje não existe. E acho que, certamente, o Brasil e as empresas brasileiras têm outras prioridades
para alocar seus investimentos. O segundo aspecto a respeito do carro elétrico, que a gente tem que se perguntar o tempo todo, bom, mas de onde vem a energia elétrica? Essa energia elétrica, ela vem do carvão, que é altamente poluente, ela vem de indústrias nucleares, não é o ideal, nem de perto. Então, eu acho que alguns países mais desenvolvidos vivem essa fantasia de que o carro elétrico não é poluente, quando, na verdade, usam uma tecnologia que é altamente arriscada. E acho que é improvável, muito improvável que isso aconteça no Brasil. Agora, quero ressaltar que aqui a gente tem que ter um processo de maior conscientização dos consumidores, da sociedade, a respeito dos benefícios do etanol, para que o etanol seja uma escolha de combustível não só associada à relação de preço com a gasolina. Aqui, olha, muito bom. Aqui a aluna Daisy, ela está elogiando, agradecendo pela oportunidade do programa, dizendo que isso é um grande diferencial. A gente tem aqui também uma pergunta bastante relevante da Giovana Rocha, que ela está falando que no cenário atual, qual a estratégia da companhia para proteger os preços de seus produtos? Essa é uma ótima pergunta. Agora, a gente aqui tem poucos instrumentos para proteger os nossos preços, porque os nossos produtos são commodities. Então, os preços são definidos no mercado. A principal ferramenta que a gente tem para influenciar o nosso preço é o volume de produção, é a oferta. Então, nesse caso, por exemplo, do coronavírus, quando ficou claro que o mercado de combustíveis sofreria muito, com uma queda dramática na demanda, por um lado, e uma redução pequena na oferta de petróleo, jogando o preço do petróleo lá para baixo, a gente decidiu, então, mudar o mix da nossa produção em favor do açúcar, como eu mencionei antes. Então, a forma como a gente tenta se defender desse cenário de preços adversos é produzindo menos combustível, menos etanol e produzindo mais açúcar. E não fomos só nós que fizemos isso, foi toda a indústria, e o Brasil deve produzir, então, mais ou menos cerca de 10 milhões de toneladas a mais de açúcar esse ano do que no ano passado. Ótimo. João, aqui a gente está tendo muitas perguntas no chat, a gente sabe que o tempo é precioso e as perguntas estão chegando. Eu separei aqui mais uma pergunta e eu vou considerar como a gente sendo aqui a última. As pessoas estão elogiando e agradecendo a oportunidade desse momento, que serve para conectar as pessoas, para a gente romper as barreiras, de fato, do conhecimento, trazendo essa referência, né, da Copersucar, inclusive na formação dos jovens. Eu gostaria que você aqui desse as dicas para os pequenos empreendedores, os que estão iniciando nesse momento de crise. O Marcos Garcia até está dizendo aqui da importância do marketing digital, que nesse momento está sendo de grande valia. E aí eu gostaria que você deixasse uma dica, uma motivação para esses pequenos empreendedores que andam fazendo aí esse momento tão difícil no nosso país. Perfeito. Como eu mencionei, eu acho que o que vai tirar o Brasil dessa crise é a nossa capacidade de empreender e de ter agilidade. Então, a minha melhor dica para você, empreendedor, é que tenha um produto de qualidade, diferenciado em relação à sua concorrência, para melhor atender o seu cliente, e seja obcecado em ter a agilidade para responder mais rapidamente. Não tem nenhum problema em errar. O problema é errar e permanecer no erro. Agora, se você for ágil e tentar uma coisa e errar e rapidamente notar que ela não funciona e voltar e fizer de uma outra forma até acertar, eu acho que a sua chance de ter sucesso é muito grande, é muito maior do que se você, digamos assim, tiver a cabeça dura e não tiver a capacidade de ser ágil e flexível. E eu convido a Mônica agora para fazer o encerramento, né? Muito obrigado. Só antes da Mônica, eu queria falar umas últimas palavras também de agradecimento. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. É motivo de muito orgulho para mim poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, um pouco dos negócios da Copersucar, dos nossos desafios, e dizer para vocês que o futuro
está aí com vocês. Vocês estão construindo o futuro na medida em que vocês estão empreendendo. Agora, como empreender é um negócio de altíssimo risco no Brasil, se prepare, tenha cuidado, seja ágil, seja flexível e seja obcecado em atender bem o seu cliente. E eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. Eu me coloco aqui à disposição para participar de outros eventos como esse, Mônica, Luciana, Marcelo, Diego, e estou muito feliz de a gente poder ter tido esse bate-papo aqui. Um bom dia para todos vocês. João, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A sua presença no programa Conecta como voluntário, ele mostra a importância que a Copersucar dá às iniciativas educacionais de transformação para melhor, para transformar as pessoas e com isso também as regiões em que elas estão inseridas, né? O programa ele nos ajuda a conectar cada vez mais as pessoas. A sua presença aqui foi fantástica. Você trouxe muitos exemplos da Copersucar, exemplos da sua vida. Obrigada pela generosidade em partilhar desses exemplos. Agradeço também a presença do Matheus, do Bruno aqui da Copersucar, que acompanharam, nos ajudaram para que esse programa fosse ao vivo. E me despeço também dos nossos participantes e alunos do programa Conecta, presentes, moradores de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Santos de São Paulo. Obrigada, Luciana, obrigada, Marcelo, a toda a equipe do Instituto Crescer, e tenham todos um ótimo dia. Eu